A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. Nós buscaremos amizade e cooperação com todas as nações do mundo. Nós reforçaremos velhas alianças e formaremos outras novas. Falou Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Acompanhe as notícias, entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos. A hora da AmCham Angola. Bom dia, caros ouvintes da ALAC, bom dia, membros da AmCham Angola. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Vamos trazer-lhe os ecos do evento da AmCham Angola, o primeiro First Saturday Club, que foi realizado recentemente. Trouxemos na edição passada aquilo que foram os discursos e algumas entrevistas à imprensa e neste momento vamos então continuar com aquilo que de mais importante se fez e se disse naquele evento, que teve como patrocinador principal a ExxonMobil, a multinacional americana de petróleo e gás, que já foi a maior produtora de petróleo no nosso país com o Bloco 15. Vamos naturalmente começar pela saudação musical. Estamos em março e vamos continuar com o Dehydrate de Solomon. I brought you these flowers. Solomon a abrir esta edição da Hora da AmCham. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. I wanna plant you in my heart, so love can grow. Can I call you Rose? 'Cause your thorns won't let love in too soon. Can I call you Rose? 'Cause your roots have the power to consume me. Yeah. I wanna plant you in my heart, so love can grow. E com as flores que o Solomon colheu do quintal dos seus vizinhos para entregar à sua amada, abrimos essa edição do nosso Hora da AmCham. Estamos a acompanhar a hora da AmCham Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais
entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAAC. Vamos, como dizemos, trazer os ecos do primeiro First Thursday Club, do evento de interação entre os membros da AmCham Angola. A primeira edição foi um fireside chat, ou seja, uma conversa entre o diretor-geral da ExxonMobil, Brian Knightis, e o secretário de Estado do Petróleo e Gás, engenheiro José Barroso. Antes de trazermos este fireside chat, vamos trazer aqui a entrevista do engenheiro Pedro Godinho à imprensa na altura, já que na edição passada tivemos que passar apenas uma parte. Vamos ouvir. A realidade que estamos a enfrentar agora, por exemplo, há exatamente uma redução no fornecimento do crudo a nível mundial, porque 20% do crudo e o gás consumido globalmente passa exatamente pelo canal do Hormuz. E neste momento não há nenhum petroleiro que consegue atravessar. Associado a isso está o Iraque, que quase reduziu completamente a sua produção em função da guerra. Isso quer dizer que já há uma redução deste commodity, e com base no binômio procura e oferta, quando a oferta é inferior à procura, os preços sobem. Por isso é que houve essa subida exponencial do petróleo. Quando iniciou o conflito estava por volta de $103 e já atingiu o pico dos 119, quase os 120. Isso afeta as economias mundiais. E houve uma reunião recentemente a nível da União Europeia, que agora estão a ponderar o regresso do uso da energia nuclear. É uma decisão que foi quase tomada em 2015, há mais ou menos 11 anos. Que é com isso dizer, vai haver uma transformação muito grande a nível energético, e o que vai acontecer é que os países vão começar a encontrar outras alternativas a esse combustível fóssil, que é o petróleo. E como a nossa economia depende totalmente do petróleo, naturalmente que vai ressentir. E mesmo a subida do preço atual do petróleo não vai beneficiar tanto assim o país como muita gente pensa, porque ao subir o preço do petróleo no mercado mundial e havendo esta crise energética que o mundo está a atravessar, os preços dos produtos vão subir. E como a Angola importa mais de 90% do que consome, inclusive derivados do petróleo, naturalmente que vai ressentir. A vantagem que vai ter em relação à subida dos preços vai ser corroída exatamente pelo preço dos produtos no mercado internacional. E nem sei que nessa relação se não será muito mais prejudicial a aquisição desses produtos do que o aumento do preço. Por isso é que recomenda-se sempre, e é desejável, que haja sempre um equilíbrio no preço do petróleo, de forma a acomodar os interesses dos produtores e também os interesses dos consumidores. Por isso vamos testemunhar exatamente uma transformação exponencial no mundo energético, e temos mesmo que adotar outras medidas nesse sentido. Deveríamos adotar? Para já, reduzir no máximo a dependência desse commodity. Qual o setor que pode ajudar a reduzir essa dependência? Turismo. Turismo é o setor que pode vir aliviar o nosso calvário quando essas coisas acontecem, quando há uma instabilidade mundial em termos desse commodity. Por quê? Petróleo, nós dependemos de petróleo para a captação de divisas. O turismo, quando trazemos turistas de fora, não trazem kwanzas, trazem as mesmas divisas que o petróleo nos dá. Então, temos a sorte, temos sido bafejados com paisagens bonitas, temos um país excelente, quase que apaixonante, porque tenho recebido muitas visitas no país. Quando tenho a oportunidade de darem uma volta por Angola, sentem-se de tal forma tão apaixonados que já não querem sair. Angola precisa capitalizar isso. Angola precisa reduzir a sua dependência, essa dependência quase doentia do petróleo. E apostar exatamente noutros setores que possam naturalmente trazer riqueza ao país. E felizmente há essa vontade, a gente tem tentado a ver que o setor do turismo tem estado muito ativo, e acreditamos que isso também poderá ajudar a minimizar isso. Por outro lado, criar legislação que atraia os investidores, não só multinacionais, mas também investidores locais. É preciso que haja oportunidade das empresas angolanas poderem crescer, para criarem
um ambiente necessário para que as empresas angolanas não sucumbam nem estejam sufocadas no exercício das suas atividades. A crise poderá afetar de alguma forma as empresas de conteúdo local, a crise energética agora mundial? A crise mundial, como diz, afeta tudo e depois as empresas locais muitas delas já estão na morgue, outras já foi realizado o seu funeral. Por isso é que eu, se estiver atento, estou a falar, apostar em legislação que permita que as empresas angolanas locais se desenvolvam. Se a própria legislação sufocar as empresas, naturalmente o setor privado é o que levantamos aqui, é o parceiro ideal para qualquer Estado que tenha apostado na economia de mercado. Porque é o setor empresarial privado que cria emprego, que traz soluções para a nossa juventude, esses jovens que clamam por emprego, é o setor privado. Então vamos acarinhar o setor privado e, sobretudo, com essa crise. Não devemos dar festa com o que está a acontecer, antes, pelo contrário, temos que nos preocupar com o desempenho da nossa economia. E queria que falasse também em relação ao ambiente de negócio que se vive em Angola, se essa tendência de americanos recuarem no setor petrolífero por conta da burocracia que ainda existe no mercado. Ultimamente, em relação à tratabilidade de empresas, de investidores externos, tem-se demonstrado crescente. O interesse é crescente, mas o que é importante é que o nosso executivo deve criar condições para manter as empresas que já cá estão, para depois então poder atrair as demais que vêm de fora. E então para isso é preciso que haja certas condições que sejam criadas. Agora, se me perguntar se essas condições todas estão criadas, não. Algumas estão criadas, mas faltam outras. Faltam ainda outras que são vitais para o sucesso desse desiderato, que é a atração de investimento no país e o crescimento das empresas aqui. Porque vai-se falando em muitos aspectos que é preciso que o nosso executivo se concentre e preste alguma atenção para bem de Angola, para bem da juventude, porque já é hora mesmo de começarmos a ver Angola crescer, mas crescer de forma robusta e sustentável, não com sulavancos. Hoje melhorou um bocado e amanhã já estamos novamente na pindaíba ou em crise. Em relação às trocas comerciais? Em relação às trocas comerciais, vão mantendo-se. Até agora não houve nenhuma subida substancial. O ano de 2024 as trocas fecharam em 2,3 bilhões. Este ano o valor anda à volta disto. É muito mais estável as exportações dos Estados Unidos para Angola, mas de Angola para os Estados Unidos continua a declinar. Isso temos como referência 2008, em que as exportações de Angola, nesta altura, em 2008, chegou a atingir os 9,1 bilhões de dólares. E nesse momento a exportação de Angola, essa memória não me atrasou, em 2025 fechou com 1,1 bilhão de dólares, portanto de 19 para 1,1. Mas há uma boa perspectiva em relação às empresas americanas, sobretudo estão muito viradas ao corredor de Lubito, porque aí haverá muitas oportunidades, corredor de Lubito e também o desenvolvimento da atividade mineira em busca das terras raras. Isso é o futuro, não é? Esses minerais críticos e raros é que vão desenvolver a indústria eletrónica, aviação, automobilística, tudo isso. Hoje o mundo está a caminhar aí, está a depender exatamente desses minerais. Este é o Fresh Start Day. Há mais em perspectiva? Vai ser tudo ligado ao setor privado? Não, o nosso objetivo é criar uma interação entre o setor privado e o setor público. O objetivo é consolidar as parcerias entre os nossos membros, que são investidores, e o executivo. Por exemplo, partilhar ideias, sugestões, opiniões e tentar encontrar soluções para todos os desafios, porque, apesar de tudo, os investidores amam muito a nossa Angola, gostam do nosso país e, mesmo apesar das dificuldades, vão acreditando e apostando. Agora, temos é que ser sensíveis nesse sentido, não é? E depois da entrevista do engenheiro Pedro Godinho, passamos então a esta conversa entre Brian Unitis e o secretário de Estado de Petão e Gás, engenheiro José Barroso. Para ouvir já a seguir. Thank you for joining us here tonight. And also thank you to AmCham and to everyone else that helped put together the event. I'd like to start the fireside chat, Mr. Secretary, with a bit of an open-ended question. And it's really around the investment climate, or the exciting investment climate here in Angola. At ExxonMobil, we've seen significant changes over the last 5-6 years that have resulted in an increase in activity, an increase in investment across the oil and gas industry, with collaboration, finding win-win solutions. And so how do you think about, how does the government think about
balancing that case for investment and looking for opportunities. Thank you, Brian. Good evening to all. My words in English, so I will switch to Portuguese. Especial agradecimento à AmCham e também à ExxonMobil pelo convite, mas como poderão ter acompanhado pela programação deste evento, quem deveria cá estar é o Sr. Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Pedro Azevedo. Infelizmente não pode cá estar e pediu-me para representá-lo. Mas neste formato em que nós estamos, será muito difícil representá-lo, pelo que aceitem tudo o que eu disser aqui como palavras minhas, ainda que tentando refletir o que o setor oficialmente pensa. Portanto, será muito difícil falar por ele, mas tentarei falar pelo setor, mas usando definitivamente aquilo que eu penso que o setor é, ou que o setor precisa. Portanto, Brian, obrigado pela pergunta e tentando respondê-la, gostaria antes de mais dizer que a Exxon e todas as empresas estrangeiras e nacionais que estão a operar, a funcionar no setor petrolífero são bem-vindas. Têm todas o nosso warm welcome, mas também agradecimento por terem confiado em nós, por confiarem em nós e por continuarem no nosso país enquanto parceiras da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis para ajudar-nos a desenvolver o potencial da Angola em termos de petróleo e gás. Quanto ao clima de investimento criado, ele não começou realmente há 4 ou 5 anos, né? O atual governo, o atual ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e sua equipa estão em funções desde 2017. E naquela altura, conversando com os principais operadores e outras empresas do setor, foram levantadas várias questões ligadas à qualidade do ambiente de negócio, que inclui, entre outras, a relação que não fluía positivamente entre as autoridades públicas e as empresas. Igualmente, havia vários projetos on hold que não se desenvolviam por falta desta cooperação aberta, portanto, não havendo investimentos, nem exploração, nem outras atividades de desenvolvimento e mesmo produção. E naquela altura desenharam um cenário muito negativo para o futuro da nossa indústria. Dizia-se que se não fossem tomadas determinadas decisões, em menos de 5 anos, a produção da Angola, que naquela altura era de cerca de 1.600.000 barris de óleo por dia, passariam, dizia eu, em 5 anos, a cerca de 800.000 ou menos barris por dia. O que preocupou as autoridades, né, desde o mais alto mandatário do nosso Estado até a nossa concessionária nacional, na altura a Sonangol, pelo que o governo decidiu, então, fazer algumas modificações fundamentais e estruturais no nosso setor. Desde logo com a aprovação de vários diplomas legais, diplomas fiscais que permitiam que as operadoras tivessem relativamente mais autonomia nas suas decisões, para que não fossem continuamente impedidas de desenvolver determinados projetos por falta de aprovação da concessionária. Permitiu-se também aprovar, na realidade, uma lei fundamental que permitia às empresas, principalmente, e aqui falo do Decreto Presidencial 86/18, que facilitava, no fundo, a decisão de investimento, de organização de concursos, em toda a sua cadeia, para que todas aquelas atividades inerentes, principalmente ao desenvolvimento e produção, não parassem. Foi também aprovada uma lei do gás que permitiu e tem permitido agora as empresas a investirem no setor do gás, criando facilidades para a sua monetização. Mas principalmente a transformação que nós verificamos foi a criação da ANPG, Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, em fevereiro de 2019, com a função concessionária, isto para que se trouxesse maior transparência à nossa atividade. A Sonangol, na altura, embora empresa de petróleos, também era concessionária reguladora. Esta função passou para a ANPG e a Sonangol passou por um processo de transformação para que ela se dedicasse mais
a toda a cadeia de valor do setor petróleo e gás. Portanto, estas foram as primeiras iniciativas que tiveram como objetivo criar maior transparência, celeridade em todo o processo de aprovação e, principalmente, trazer novos investimentos. Portanto, houve uma mudança radical naquilo que eram as condições do mercado que favorecia e tem favorecido o investimento. A prova é que a ExxonMobil e outras grandes operadoras, felizmente, e depois deste processo de reestruturação, decidiram continuar conosco. Nos últimos 5 anos, nós temos dito que foram investidos mais de 70 mil milhões de dólares em toda a atividade petrolífera no país e pelos dados que nós temos hoje, podemos dizer que nos próximos 5 anos igual montante deverá ser investido. Portanto, isso explica a confiança que os principais players têm no atual contexto de desenvolvimento da indústria petrolífera, mas também no futuro, independentemente de situações que tenham surgido, como por exemplo a transição energética, que acredito que iremos falar sobre isso. Mas queria dizer que, como primeira grande indicação, dizer que o nosso executivo continua aberto à discussão, continua aberto a encontrar colaborativamente processos que ajudem os investidores a vir para Angola, a continuar em Angola, e encontrar soluções conjuntas que beneficiem tanto o investidor quanto o nosso povo. Thank you, Secretary. I think we certainly observe the same things in terms of collaboration, the creation of ANPG, and constantly looking for the win-win solutions for the country and for the investor. I'd like to ask you a little bit about, in light of recent events around the world, the security of energy, the security of a crude supply, whether it be for your own energy demand or whether it be for revenue, is critical. And so as you look out 10 years in the future here in Angola, how do you think about oil dependency versus diversification in different sectors and across the economy? Thank you, Brian. Definitivamente, questões geopolíticas, principalmente aquelas que envolvem a cadeia logística mundial, afetam a nossa indústria. E nós vemos com muita preocupação realmente o que se passa no Middle East, que tem criado já alguns transtornos à nossa atividade. Um dos sinais visíveis para o grande público é realmente a oscilação do preço do barril de petróleo nos mercados internacionais. Mas nós não vemos essa oscilação, principalmente a oscilação positiva, como um fator 100% positivo. Porque sabemos que por trás deste cenário de subida de preços do petróleo que beneficiam Angola enquanto produtor, ela também tem um reverso da moeda que poderá prejudicar o nosso país. Primeiro, porque somos um país que ainda importa, infelizmente, cerca de 70% dos produtos petrolíferos que consome. Portanto, subindo o preço do crudo, a resposta imediata é também o aumento do preço dos produtos derivados e, portanto, muitas vezes vemos que nem há um balanço, não há um equilíbrio entre o aumento do preço do petróleo bruto e o aumento dos produtos. Normalmente, países como o nosso, apesar de exportadores de petróleo, como são net importers de produtos derivados, acabam por ter uma balança deficitária. Portanto, temos que mobilizar mais recursos para a compra de produtos petrolíferos. Por outro lado, afetando toda a cadeia de logística, vai ser muito mais difícil para nós adquirirmos os produtos que não conseguimos produzir em Angola, produtos, equipamentos e todo o suporte necessário para a continuidade das nossas atividades. Portanto, isso trará definitivamente um aumento dos custos dos serviços e produtos, o que vai refletir no cost oil, portanto, menores receitas para o nosso Estado. Portanto, o equilíbrio perfeito será aquele em que os países produtores, os consumidores, possam conviver numa situação de win-win, que possa haver um preço de petróleo que conforte tanto os países produtores quanto os consumidores. E principalmente num ambiente onde vidas humanas não estejam em risco.
num ambiente sem guerra, num ambiente em que as nações possam discutir livremente, abertamente, os seus argumentos, e aqui falo principalmente dos argumentos comerciais e outros que permitam a sã e salutar atividade no nosso setor. Thanks for sharing. Certainly the stability in oil prices is very important as you look on both sides, as producer and as consumer. I want to shift to a more personal question. You know, we talk about the future, you know, and as you and I were speaking, you have 3 kids, I have 2. And so as you speak with your kids and as you look at Angola's youth, what are the important skills, what are the important leadership capabilities that are important that they develop to help lead this next generation? And what can we do as investing companies here to support more, in whether it be in education or development? Ok, thank you, Brian. Eu tenho realmente 3 filhos, mas nenhum deles está ligado ao petróleo. Eles lá sabem porquê. E, portanto, na realidade, enquanto cidadão nacional, enquanto cidadão angolano, eu partilho com quase todos os cidadãos desse país uma preocupação, que é o desemprego, e principalmente o desemprego de força juvenil e jovem. Portanto, a maior parte da nossa população é jovem, muito jovem mesmo, né? Se calhar entre os 14 e 25 anos deve representar cerca de 30% da nossa população, e nós hoje dissemos oficialmente que temos uma taxa de desemprego superior até a 30%. Portanto, há uma preocupação muito grande e desde há um tempo a esta parte o nosso executivo tem elaborado programas, tem aprovado leis e outros instrumentos legais para realmente fomentar o emprego. Devem saber que foi criado um fundo do emprego, não um fundo do desemprego, foi positivamente posto como um fundo de emprego, com várias nuances e valências para realmente facilitar a criação de trabalho para os jovens. O nosso setor tem uma palavra importante a dizer. Ainda que saibamos todo que, do ponto de vista de empregabilidade, nosso setor emprega muito pouco, apesar dos grandes volumes monetários que gera, que circula no setor, na realidade nós somos poucos. Em Angola, sem contar a Sonangol, a ETO e outros operadores nacionais, nós temos cerca de 42, 43 mil trabalhadores, dos quais 87, 88% são nacionais. Mas, portanto, são 42, 45 mil no horizonte de 9 milhões de desempregados. Primeiro, o que nós pedimos às empresas é que realmente trabalhem conjuntamente com o Ministério para que, através dos seus programas de desenvolvimento de recursos humanos, a gente possa identificar as reais oportunidades que existem para o emprego jovem. Nós temos o 271/20 de 20 de outubro, que nós decidimos consignar como lei do conteúdo local, que realmente traz as premissas todas para que se possa fomentar a empregabilidade da juventude, mas também inserir as empresas nacionais no setor. Mas falando do emprego, o primeiro que nós podemos fazer, e acho que temos todos essa capacidade, é criar espaço para estágios de jovens. É muito difícil nós conseguirmos o primeiro emprego quando a primeira coisa que nos pedem é experiência. A nossa formação, principalmente aquela feita em Angola, na maior parte das universidades angolanas, é muito teórica e não concede aos formandos a oportunidade realmente de apreenderem com profundidade suficiente a parte mais técnica dos cursos que fazem. E nós temos muitas universidades aqui em Angola a ensinar disciplinas ligadas à nossa atividade, perfuração de petróleo, engenharia de petróleo e outras, mas não têm em prática. Portanto, nós, enquanto indústria, enquanto empresas públicas ou privadas no setor petrolífero, temos aqui uma oportunidade muito grande de contribuir realmente a este país. Nós não pedimos dinheiro, ainda que seja bem-vindo, apreciamos os projetos sociais que são realizados, mas é preciso realmente encontrar solução para este batalhão de jovens em idade de trabalho. E, portanto, o primeiro passo que eu seria
a concessão de programas de estágio que permitissem aos jovens ter uma primeira percepção sobre a indústria, e esses estágios poderiam ter duração variável de 6 meses, 1 ano ou mais, porque eu acredito que se iremos definitivamente reconhecer alguns jovens com talento, com potencial para se juntarem às nossas empresas. Aquilo que a gente não vê para não dar-lhes oportunidade, tenho a certeza que poderão fazer. E nosso governo tem programas que permitem às empresas, de alguma forma, recuperar o custo com este tipo de atividade. É preciso apenas olharmos bem para os diplomas legais, os instrumentos legais que existem, para recuperarmos pelo menos parte do investimento que fizermos nisso. Por outro lado, é preciso, se calhar, que nós apoiemos, do ponto de vista técnico, profissional, as instituições de ensino, para que os jovens realmente saiam dessas instituições melhor formados. Se nós pudermos apostar em laboratórios, pudermos apostar até em trazer especialistas que possam fazer workshops, seminários e outro tipo de atividade com as universidades, talvez a gente possa ajudar. Por outro lado, muitas das atividades que nós fazemos fora do país, ligadas à atividade em Angola, poderiam ser feitas cá. Então, se calhar é preciso ver como é que nós podemos ajudar o tecido industrial nacional a criar as valências necessárias para que ela possa produzir produtos e também serviços que possam servir a nossa indústria. Portanto, se nós empoderarmos, e usa-se muito essa palavra, a gente não gosta muito, mas é no bom sentido aqui, se nós pudéssemos empoderar as nossas empresas nacionais para que elas criassem capacidades técnicas e outras que lhes permitissem realmente servir a indústria, no curto, médio prazo, nós teríamos muito mais jovens com emprego, porque essas empresas, então, com contratos, com atividade, poderiam também, elas mesmas, recrutar mais jovens. Será uma forma indireta de fazer, de ajudar no recrutamento, mas seria uma forma muito prática e útil. Aqui um parêntese, nós já falamos muitas vezes sobre os laboratórios que nós temos em Angola. Muitos dos estudos, muitos dos testes em amostra de carotas e outras são feitos lá fora. Mas se nós trabalharmos com as instituições que têm laboratório, universidades e outras instituições, poderíamos, na realidade, fazer vários destes testes em Angola. Eles têm os equipamentos, têm gente semi-formada, digo semi-formada porque depois de 5, 10 anos de formação, sem realmente fazer aquilo que a gente aprendeu, a gente perde esse conhecimento, perde essa prática. Mas com programas de formação, com certificação dos seus equipamentos, nós poderíamos, na realidade, canalizar muito do trabalho que a gente envia para fora dessas instituições. Em resumo, a juventude precisa de nós, principalmente aquela juventude que não tem emprego, precisa de nós principalmente para ter a oportunidade do primeiro emprego. Depois caberá a elas saber nadar para outra margem do rio, não é? Nós acreditamos que o talento existe, é preciso apenas lapidar esse talento. Yeah, I think, as you shared, education and training and creation of opportunities here is what's important to empower the youth, especially with the population that you have here and that focus. So, I think as investors, as oil and gas companies, I speak for ExxonMobil, the social program focus is a huge pride that we have in what we can give back and where we can contribute. Before we close, you have a large audience of investors, of partners, of American companies. Maybe share with us some closing thoughts of where you would like to see activity this year, where you would like to see investment, and how the collaboration can continue across all the industries here in Angola. Okay, thank you, Brian. Before I answer to your question, let me maybe rephrase what I have said before. Permitam-me, se calhar, voltar à questão dos projetos sociais. Nós somos a favor, nós não somos contra os projetos sociais. O que nós aspiramos é que, em vez de darmos peixe a quem necessita, a gente os ensina a pescar. Gostaríamos de ter esta espécie de nuance associada aos projetos sociais, para que esses projetos fossem autossustentáveis, porque senão teremos sempre as mesmas pessoas, as mesmas organizações a estender-nos a mão, e isso não tem futuro. Quanto ao futuro que nós queremos,
E se calhar deixe-nos dizer aqui que nós, o Executivo, nós, o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, acreditamos que esta indústria, a indústria de petróleo e gás, ainda tem muito para dar ao nosso país. Infelizmente, os níveis de produção vêm baixando desde 2016, muito rapidamente. Nós temos uma taxa de declínio da produção entre 10% a 15%, por questões naturais, os campos são maduros, mas também porque no devido tempo não fomos assertivos o suficiente para investir em programas de exploração, para convencer os investidores a apostar na exploração. E, portanto, a primeira premissa para nós, hoje, o maior objetivo que nós temos no nosso setor é manter a produção de petróleo acima de 1 milhão de barris de petróleo por dia. O nosso programa diz até 2027 e eu digo para lá de 2035. Isso só será possível se realmente apostarmos na exploração. Desde 2019 nós tivemos vários programas de licitação, novas concessões. Pode ser que eu esteja errada, mas o número estará muito próximo do que eu disser aqui. Foram assinadas, adjudicadas 37 ou 38 concessões e mais 13 estão em vias de assinatura de contrato. Portanto, muito foi feito neste campo, tanto para blocos terrestres como blocos de águas rasas, mas também blocos de águas profundas. Se todos nós apostarmos realmente na exploração e depois no desenvolvimento das oportunidades das acumulações petrolíferas que fomos encontrando, eu acredito que vamos ganhar a batalha de 1 milhão de barris de petróleo. O mais difícil é aumentarmos esta produção, mas para isso também estamos aqui e, portanto, nós acreditamos que se nos derem a oportunidade os operadores, os investidores, se nos derem a oportunidade de nos sentarmos à mesma mesa, se nos derem a oportunidade de discutir os vossos anseios, os vossos objetivos, nós encontraremos forma de conciliá-los com os nossos e então apostarmos conjuntamente em situações vantajosas para todos, numa campanha massiva de exploração, porque nós acreditamos no potencial do nosso país. É verdade que o desenvolvimento de campos é o que está mais próximo de nós e estamos a fazê-lo. A NTG, felizmente, tem vindo a ensaiar e a discutir com os operadores várias formas de melhorar a relação, com o fim último de aumentar a recuperação em campos já em desenvolvimento, mas temos também que apostar. Se quisermos fazer uma inflexão à curva de descida, nós teremos que apostar massivamente na exploração. Portanto, eu dizia no princípio que acreditamos que a atividade petrolífera irá ainda contribuir para a nossa economia por muitos anos, mas também irá, de certeza, contribuir para a matriz energética internacional. E aqui falo do gás e do óleo. E o gás é muito novo, né? A produção e exploração de gás é muito nova, mas gostaria, se calhar, de dizer que é muito importante que a gente olhe para o gás, porque nós acreditamos que será um produto complementar ao petróleo, não só para a segurança energética do nosso país, mas para todo o planeta. O que for necessário criar, nós iremos criar conjuntamente para que se possa então dar continuidade ao que nós fazemos hoje. Portanto, a atividade hoje é relativamente importante, poderia ser maior, mas nós acreditamos que a atividade no futuro será ainda maior. Ouvimos então esta Fireside Chat, em inglês e português, uma conversa aberta entre duas figuras do setor de petróleo e gás, o responsável de uma das principais multinacionais que investe no petróleo em Angola e questões feitas ao responsável do setor de petróleo e gás, o engenheiro José Barroso, que é secretário de Estado de Petróleo e Gás. Vamos naturalmente também aproveitar para dizer que no domínio da educação tivemos a visita de entidades importantes ligadas à educação nos Estados Unidos, uma para apoiar e conceder bolsas de estudo a estudantes angolanos e outra naturalmente com o objetivo de explorar a possibilidade de se fixar
em território angolano. Vamos então ouvir um pouco mais, certo, da entrevista a Wayne Tarrant. Professor Wayne, bom dia. Bem-vindo ao programa da AmCham Angola. É uma honra tê-lo aqui no programa e no nosso país, conosco nesta missão importante a convite do PDPT, que tem o objetivo de convidar universidades americanas de referência para se estabelecerem um polo universitário no país. A instituição que representa, a Rose-Hulman Institute of Technology, é uma das maiores instituições de formação em engenharia do mundo e dos Estados Unidos e tem até prémios, né? Tem sido nomeada nos últimos 25 anos, todos os anos, em diferentes áreas de engenharia, como a melhor universidade deste segmento. Poderia, por favor, apresentar-se e apresentar também a universidade para que os nossos ouvintes tenham mais elementos? E já agora, bem-vindo a Angola e boa visita ao nosso país. Yes, my name is Wayne Tarrant, and I'm the Endowed Chair for Innovation in STEM Education at the Rose-Hulman Institute of Technology. Bem, meu nome é Wayne Tarrant, eu sou o responsável pela área de inovação e educação do ensino superior na Rose-Hulman Institute of Technology. Professor, pode por favor explicar o propósito da sua visita a Angola e as suas expectativas? Well, I'm interested in determining if there are ways that Rose-Hulman and Angola can be mutually beneficial to one another. Bem, estou interessado em determinar se existem formas de parceria entre Rose-Hulman e Angola, algo que pode ser mutuamente benéfico para ambas as partes. Professor Wayne, o PDPT, a associação liderada pelo engenheiro Pedro Godinho, pretende atrair universidades americanas para que se possam estabelecer em Angola, instalando-se aqui no país, os seus polos universitários e centros de pesquisa e, claro, recebendo vários estudantes de Angola e não só, assegurando que os jovens angolanos tenham a oportunidade de estudar nas melhores universidades americanas e do mundo sem sair do país, o que vai poupar divisas, não é? E criar valências internas no nosso país, tendo um ensino superior de cada vez maior qualidade. De que forma a sua visita está alinhada a este propósito? Existe interesse da Rose-Hulman em identificar oportunidades de estabelecer em Angola? Sure, if we find that there's sufficient support and good opportunities for both Angola and Rose-Hulman to help one another shape a positive future, I believe that Rose-Hulman could do good work in Angola. Com certeza. Se constatarmos que existe suporte das instituições oficiais e boas oportunidades para Rose-Hulman cooperar com Angola e se estabelecer aqui, desde que haja um futuro positivo, eu acredito sim que a Rose-Hulman pode fazer um bom trabalho em Angola. Professor, poderia por favor apresentar a Rose-Hulman aos nossos ouvintes, quais os cursos, quantos estudantes e em que países já opera? Sure. Rose-Hulman is a small undergraduate-focused STEM university in the state of Indiana in the United States of America. We focus on training engineers, mathematicians, and scientists so that they can be the leaders in technical fields for generations to come. We've been rated #1 in undergraduate STEM education by U.S. News and World Report for each of the last 27 years. Com certeza. A Rose-Hulman é uma pequena instituição do ensino superior dos Estados Unidos da América, baseada no estado de Indiana. Focamos em formar engenheiros, matemáticos e cientistas para que eles sejam os líderes nas suas áreas de saber nas futuras gerações. Nós temos sido nomeados como a melhor instituição de ensino superior nas áreas de engenharia pelas instituições dos Estados Unidos, os relatórios, nos últimos 25 anos consecutivos, em todos os anos. A Rose-Hulman está no topo pela qualidade de ensino dos seus graduados, retorno de investimento dos estudos, aceitação e integração de estudantes no mercado de trabalho e levamos o nosso papel como instituição de formação de ensino superior muito a sério. Muitos dos nossos colegas permanentemente analisam e identificam e implementam medidas para melhorar o processo de formação dos nossos estudantes. A Rose-Hulman tem entre 2.250 estudantes e oferecemos 11 especialidades de engenharia, especialidades em cada uma das ciências da minha área de especialidade, que é matemática, e, naturalmente, todas as áreas de engenharia. Em quantos estados dos Estados Unidos vocês estão estabelecidos? Em que países no mundo estão a operar ou têm parcerias? E será que existe a possibilidade de estabelecer em Angola também? Sure, we work with a lot of European universities, with universities in France and Germany. We work with universities in Japan. I myself hold 2 other. Nós temos parceiros espalhados pelo mundo e temos estudantes provenientes de diferentes países, tal como dos diferentes estados dos Estados Unidos. De qualquer modo, não temos presença em nenhuma parte do mundo, para além dos Estados Unidos, física. Ainda não temos presença física em qualquer parte do mundo, com quem trabalhamos para resolver os problemas que nos chegam destas geografias. Nós, naturalmente, trabalhamos com várias universidades do mundo
para resolver os problemas destas geografias, mas não temos ciência física ainda. Temos parcerias com universidades na França, Japão, eu próprio sou professor na Stratford University no Quênia e na Universidade Internacional Africana no Quênia. Bem, professor Wayne, quais os benefícios de uma instituição do ensino superior americana estar a operar em Angola ou cooperar com universidades de Angola e instituições de ensino superior? Pode, por favor, clarificar? Well, in my case, I'm working with multiple universities in Kenya, so I would expect something like what I'm doing in Kenya can be possible. One particular project is we're working on distributed ledger technology. Rose-Hulman operar com uma instituição de ensino superior por 150 anos significa que existe uma enorme oportunidade de estarmos diante de uma excelente oportunidade de parceria. O facto de estarmos no mercado por um período tão longo significa que aprendemos com os nossos próprios erros e encontramos soluções para não os repetir, né? Crescemos a partir dali. Se as universidades angolanas puderem aprender com as experiências das universidades americanas, estas universidades angolanas podem evitar cometer os mesmos erros e passar pelas mesmas dificuldades associadas aos erros cometidos, não é? E talvez a sua trajetória rumo ao topo pode ser mais rápida do que as universidades americanas conseguiram, num período mais curto, porque estão a aprender com as experiências de outros também. As parcerias significam que as universidades poderão trabalhar juntas nos problemas sociais e da economia, que naturalmente precisam de solução e onde as universidades têm um papel preponderante na resolução dos problemas em Angola, na verdade nos países da África subsaariana, ou seja, ao estarmos cá não vamos resolver os problemas da sociedade angolana apenas, mas dos países da África subsaariana. Angola torna-se um centro de saber na África subsaariana para resolver os problemas destes países por via dos estudos e pesquisas nas universidades que tiverem parceria connosco ou com outras universidades americanas. Pode, por favor, explicar melhor o tipo de colaboração que pode existir entre as instituições de Angola e dos Estados Unidos da América? We have partners throughout the world. We have students who come from many different countries, as well as most of the U.S. states. However, we don't have a physical presence anywhere else in the world. Bem, eu trabalho com múltiplas universidades no Quênia. Eu esperaria desenvolver algo similar ao que estou a fazer no Quênia. Pode ser possível replicar em Angola. Por exemplo, um projeto particular está ligado à distribuição de tecnologias blockchain, não é? Tecnologias de registro de informação. A tecnologia mais conhecida é a blockchain, é a parte mais conhecida das blockchains, são as criptomoedas. De qualquer modo, eu penso que as criptomoedas não são a melhor forma de aplicação das tecnologias blockchain, é uma forma, mas não é a principal. Ao invés das criptomoedas apenas, podemos olhar para as blockchain como, por exemplo, uma forma de tornar os dados dos cuidados de saúde mais facilmente disponíveis, não importa em que país a gente estiver. Nós gostávamos de ter facilmente iniciativas rastreáveis, por exemplo, do campo, a agricultura, para o garfo, de modo que as pessoas possam facilmente saber de onde vem a comida e onde há melhores condições de produzir os alimentos. As pessoas conseguiriam ver a quantidade da produção dos camponeses, nas quintas, da produção de larga escala de todo o país e ter uma noção de onde está o quê e em que fases. Isso facilitaria muito a cadeia de distribuição. É importante também neste quesito, permitiria ver quanto os intermediários ganham, não é? Aqueles que fazem a intermediação entre retirar o produto do campo para os centros de venda finais e quanto ganham os distribuidores. No Quênia temos estado a analisar isso e temos feito uma análise a toda a cadeia de valores do setor agrícola. Bem, podemos determinar também e termos uma ideia se as coisas estão bem nos setores ou se é necessário advogar por algo mais. Por exemplo, normalmente o agricultor fica com a menor parte do custo final pago pelos consumidores, não é? Nos supermercados, onde for. Ou seja, quem produz os produtos tem a menor parte da receita. E isso pode ser melhorado através de estudos e destes métodos que mencionei. Finalmente, nós ajudamos a olhar para algumas medidas anticorrupção. Por exemplo, as despesas do governo, se estiverem numa tecnologia de distribuição de registros, ninguém pode alterar a informação. Uma vez que ela aparece ali, todos os cidadãos poderão ver
como o seu dinheiro tem sido investido, gasto e para onde ele vai. E quando tiverem oportunidade podem votar para mudar as coisas ou para manter os investimentos que eles acreditam ser benéficos para o futuro do país. Acreditamos que esta forma inclusiva do governo de agir e de utilização das blockchain poderá ter mais pessoas envolvidas no desenvolvimento da sociedade e pode tornar o futuro do país muitíssimo melhor. Certamente os meus colegas de outros departamentos podem trabalhar aqui em Angola noutro tipo de programas. Por exemplo, a Rose Hillman tem um grupo de engenheiros sem fronteiras que continuam a construir pontes e continuam a trabalhar nas instalações de tratamento de água espalhadas pelo mundo, não é? Muito bem, está claro o que se pode fazer em termos de parcerias, mas gostávamos de saber que tipo de apoio institucional ou outra natureza seria necessário para ter uma universidade deste calibre em Angola, já que falou que para se estabelecer em Angola é necessário que todos estejam envolvidos, mas que pode clarificar o que é que quer dizer com todos têm que estar envolvidos e todos têm que demonstrar envolvimento no processo e vontade que ele aconteça. Pode clarificar isso? Well, in order to foster world-class research and education, it takes all stakeholders being dedicated to give whatever is necessary. That kind of mutual support drives everyone to a shared success. Bem, para conseguir um sistema de educação superior de classe mundial, requer o envolvimento e o compromisso de todas as partes envolvidas. Obviamente, ter o apoio de instituições de governo leva ao sucesso de todas as partes envolvidas. Nós aqui na Rose Hillman trabalhamos para que os dividendos sejam pagos no mundo pela dedicação necessária, não é? Nós vemos oportunidades em Angola, conseguimos ver o setor de petróleo e gás, recursos minerais como as terras raras especificamente, vemos oportunidades nesses setores e também vemos oportunidades nos setores das finanças, na agricultura, na energia, nas águas e muitos outros setores, não é? Por exemplo, no Quênia temos observado que as pessoas envolvidas na produção das terras raras ganham uma pequena fração dos custos finais. Eu penso que em Angola podemos criar e desenvolver instalações que estudam estes processos de modo a identificar da forma que grande parte destes recursos minerais produzidos, extraídos no país, possam beneficiar os produtores e naturalmente as suas comunidades de uma forma muito melhor do que acontece na atualidade. Ou seja, a finalidade é assegurar que os produtores passem a ter uma parte mais elevada do valor final destas coisas, conforme eu falei na agricultura, não é? Se o agricultor fica com a menor parte, nas terras raras também não é. A história é igual. E através de estudos, pesquisa científica, consegue-se identificar mecanismos que permitam a comunidade e o país ficar com uma maior parte daquilo que produz. Gostávamos de explorar este tipo de coisas em Angola e, naturalmente, parcerias a implementar com instituições angolanas, não é? E para podermos, então, para que isso também seja uma realidade em Angola. Então, quais os benefícios dos estudantes angolanos darem na Rose Hillman, seja lá ou quando estiverem estabelecidos em Angola? So a Rose Hillman degree is recognized throughout the STEM world. If Rose is going to partner with Angola, we will insist in and train with the highest standards of technical knowledge, work ethic, and character that are present in all of our students, faculty, and collaborators. O certificado da Rose Hillman é conhecido por todo o mundo. Se a Rose Hillman estabelecer a parceria com Angola, vamos assistir e treinar e assegurar os maiores níveis técnicos dos estudantes. O valor da Rose Hillman é elevado, como já expliquei, o valor de estudar numa universidade deste nível. Poderia, por favor, dar um exemplo de uma pesquisa feita pela Rose Hillman que ajudou a resolver problemas na sociedade americana e hoje é usada no mundo ou mesmo lá no país? So as I walked into my office this morning, I passed a bookcase that has 25 books that were all written by Rose Hillman mathematics faculty. Although I have a particular affinity for my close colleagues, I have to admit that this kind of production is not unique to the mathematics department. Here I want to focus on one entity at Rose Hillman that's very special. Rose Hillman Ventures is an engineering consulting firm that uses the knowledge and experience of faculty that oversee students solving problems that can help industry. Bem, isso é claro. Existem 25 livros de referência de matemática usados pelo mundo e pelas várias universidades e que foram escritos por matemáticos da Rose Hillman. Tenho que admitir que este tipo de publicação e de contributo a nível da educação, do ensino superior, não é apenas particular do Departamento de Matemática com o qual estou vinculado. Para medir o elevado valor da formação da Rose Hillman, eu gostava aqui de focar numa área da Rose Hillman em especial. Por exemplo, áreas de consultoria, há vários setores, usamos o reconhecimento para assegurar que os estudantes resolvam problemas nas diferentes indústrias, não é? E podemos trazer aqui uma área de sucesso. Olharíamos para a área de biomedicina aqui da Rose Hillman.
Bem, pelos esforços da comunidade Rose, uma parceria com a Nikko Corporation criou um dispositivo revolucionário para minimizar a invasão na cirurgia ao cérebro. Outro sucesso, também há tecnologias para pacientes com problemas renais desenvolvidas na nossa universidade. Criou-se um dispositivo Rose-Hulman para identificar, ou por estudantes e professores da Rose-Hulman, para identificar pacientes com risco elevado de ataques cardíacos fatais, por exemplo. E temos também ainda um dispositivo revolucionário que ajuda doutores a reparar ossos que se quebraram. Estes são alguns dos poucos contributos que a Rose Community ajudou a desenvolver e a resolver problemas sociais nas várias áreas de estudo, levadas a cabo por diferentes áreas da universidade. Numa era de rápida inovação tecnológica, estou entusiasmado em ver os avanços tecnológicos que nós vamos dar vida nos próximos anos. Já agora o sucesso da Rose-Hulman tem o apoio de muitos parceiros e de muitos financiadores. Muitas empresas apoiam a pesquisa na nossa universidade. A Rose-Hulman tem atraído investimentos, por exemplo, em média de 100 milhões de dólares em projetos de educação e empreendedorismo. Estou-me a referir aos engenheiros de biomedicina que atraem esta grande fração e os laboratórios deles têm tido grande sucesso. A Rose-Hulman é uma âncora da inovação e crescimento e também tem vários laboratórios que apoiam a pesquisa e queremos continuar a apoiar os vários setores económicos pelo mundo e esperamos naturalmente futuramente estar também a dar esse contributo aqui em Angola, seja por via de estabelecimento aqui ou naturalmente através de parcerias. Vamos ver, como disse, vamos aqui analisar as oportunidades e perceber como fazer. Bem, professor Wayne, muito obrigado por essa entrevista. Continuação de excelente dia. Thank you for your time. Caros ouvintes, chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa. João Costa e António Santos despedem-se com a promessa de regressarem, se Deus quiser, na próxima semana. Até lá. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.